Para representar o perfil de uma encosta marítima, foi utilizada a função y de x igual a menos 2 cosseno de 2π x sobre 5, mais 3, em que x está no intervalo de 120 a 120, positivo e negativo. A figura acima ilustra o gráfico da parte da função em um sistema ortogonal cartesiano x ou y, com a unidade de medida em ambos os eixos em metro. Nessa encosta existe um farol localizado na origem, O igual a 0 e 0, para orientar os navios durante a noite. Tendo como referência essas informações, julguem os itens 105 e 106 e façam o que se repete no item 107. Então, respondendo então à questão 105. Na situação apresentada, yx igual a yx mais 6, para x e x mais 6 no intervalo de menos 120 a 120, ou seja, o período da encosta se repete a cada 100 metros. Palavra-chave está bem aqui, se repete. Essa ideia de falar se repete em um gráfico, em funções trigonométricas, tem a ver com período. Então, a gente vai calcular o período dessa função e vai descobrir se ele dá 6, tá? É isso que nós vamos fazer. Então, vai ficar assim. Questão 105. A nossa função é yx é igual a menos 2 cosseno de 2π sobre 5x. Para calcular o período, a gente usa a fórmula 2π sobre módulo de c. E aí, esse c é o número que acompanha a variável do seu problema, da sua função. E a variável aqui é o x. Quem está acompanhando x, está perto de x, é esse 2,5 aqui. 2π sobre 5, na verdade. Tá? Então, ele que é o c da sua função. Então, vai ficar 2π sobre 2π sobre 5. Período é igual a 2π vezes 5 sobre 2π. Corta o 2 com 2, π com π, você chega então à conclusão que seu período é igual a 5 metros. E a questão 106, ele afirma, a 105, ele afirma que a repetição ocorre de 6 em 6 metros. Então, esse item está errado, né? Outra maneira que você poderia ver que está errado é pelo gráfico. Eu expliquei para vocês também que o período pode ser visto analisando o gráfico. Se você tem uma função cosseno, ela tem que estar completa. Você vai pegar a parte completa. E a parte completa do cosseno é aqui até aqui. A partir desse ponto aqui, começa a repetição. E você consegue perceber que essa repetição é no 5. Bastava você pegar o valor final 5, menos o valor inicial que é 0. 5 menos 0, 5. Então, o período ocorre a cada 5 metros. Então, nem precisava fazer o cálculo, era só uma análise mesmo do gráfico, ok? Então, questão 105, ela está errada. Ela está errada aqui. Errada, ok? Questão 106 agora. Ele fala assim, na 106. Se uma pequena embarcação colidir na encosta no ponto de abscissa x igual a menos 22,5, então a distância do ponto de colisão ao farol será inferior a 23 metros. Se ele fala de abscissa, ele está falando de ponto x, é o x do seu par ordenado. Então, você tem um par ordenado 22,5 negativo. Ele vai colidir nessa abscissa de 22,5, mas você não sabe qual é o y que ele vai ter esse ponto de colisão. Então, a gente vai descobrir o valor do y substituindo 22,5 na função. Então, vai ficar assim, y é igual a menos 2 cosseno de 2π x sobre 5 mais 3. Y é igual a menos 2 cosseno de 2π vezes menos 22,5 dividido por 5 mais 3. 22,5 vezes 2 é 45. Então, eu tenho cosseno de 45π sobre 5 mais 3. E 45 dividido por 5, eu vou ter um cosseno de menos 9π mais 3. E aí você observa o seguinte, que menos 9π está na volta negativa.
E eu preciso calcular o cosseno de 9π. Ele vai te indicar o seguinte: eu posso reescrever 9π no formato menos 9π é a mesma coisa que menos 8π mais menos π. Isso é a mesma coisa que menos 9π. Então, transformando esse 8π em voltas completas, você vai ficar com menos 4 vezes 2π menos π. Então, ele dá 4 voltas no sentido negativo, 4 voltas no sentido completo, né, negativo, e ele vai parar aqui, ó, no menos π. E o cosseno de menos π é menos 1, tá certo? É isso aqui, ó, que tá acontecendo. Menos 1. Você tá andando no sentido negativo, então você tem 0, menos 90, menos π. E o cosseno nesse lugar geométrico aqui, ele vale menos 1, certo? Então, substituindo, vai ficar y é igual a menos 2, cosseno, então, de menos 9π é menos 1, mais 3. Menos 2 com menos 1 dá 3 positivo, 2 positivo, mais 3, 2 mais 3 igual a 5. Então, ele tem esse ponto aí de colisão. Representando esquematicamente, a gente vai ter isso aqui. Ele diz que o ponto de abscissa é 22,5 negativo. Aqui, mais ou menos, não sei, aqui, tá, para ter mais ou menos uma proporção, seria meu y igual a 5. Então, eu teria o meu ponto de colisão aqui, ó. Esse é o ponto de colisão. Ele quer saber se a distância desse ponto de colisão até o farol, que está aqui no marco 0, ele é maior do que 22,5. Para descobrir que é maior, você enxerga aqui um triângulo retângulo. Então, é só aplicar Pitágoras nesse triângulo retângulo aí, tá? Então, aplicando o teorema de Pitágoras, vamos achar essa distância. Então, d ao quadrado é igual a 5 ao quadrado, porque esse lado do triângulo vale 5, mais 22,5 ao quadrado. D ao quadrado é igual a 25, mais 22,5 ao quadrado é a mesma coisa que 506,25. Então, eu tenho que calcular a raiz de 531,25. Fazendo as contas, você vai encontrar um valor aproximado de 23,04 metros. Ele fala que essa distância é inferior a 23. Então, você confirma que o item está errado. Tá? A distância não é menor do que 23, tá certo? Então, item errado. E a 107. 107, pessoal. Ele quer que você escolha um dos coeficientes e faça um texto explicando qual é o efeito dele no gráfico, tá? Então, efeito do A. Lembre-se que eu falei em sala que é comum a UNB trocar a ordem, tá, das variáveis. Então, é interessante você saber o que aquele número faz em tal posição, e não a letra, porque vai acontecer a mudança. Eu expliquei para vocês que toda função trigonométrica ela é do tipo A mais B, seno ou cosseno, de cx mais d. Esse aqui é o mais ou menos, tá? E aqui também mais ou menos. Então, essa é a forma natural que as funções trigonométricas aparecem. Mas as questões da UNB não costumam tratar dessa forma. Então, você tem que entender qual é a função do número nessa posição que ele está. Então, o nosso A aqui, ele tem a ver com a amplitude, tá? Então, qual é a função dele aqui? É a distância, se A é nessa posição aqui, tá? É a distância do eixo central até o ponto máximo e o mínimo. Então, ele altera a imagem, tá? Se esse número for maior do que 1, ele vai deixar seu gráfico esticado, tá certo? Essa é a função do número A aqui nessa posição, tá? Então, ele vai esticar seu gráfico. Se esse número for menor do que 1, ele vai deixar seu gráfico mais alongado, né? Vai ficar esticado o seu gráfico.
tá? Então, se ele for maior do que 1, quanto maior for, mais esticado ele vai ficar, tá? O papel desse B, ele é o nosso C, na verdade, ele tem a ver com o período da função, tá? E quanto maior o valor desse número, tá? Menor vai ser o período dele. Então, se for um número muito grande, você vai ter um período menor. E se for um número muito pequeno, quando eu afirmo muito pequenos, normalmente são os ângulos que são divisíveis, né? X sobre 2, x sobre 3, x sobre 5, esses aí são ângulos muito pequenos. Quando esse valor de C é muito pequeno, o valor de B for muito pequeno, tá? Ele vai ter um período bem maior. Ele vai demorar para ocorrer a repetição, tá? Esse C aqui nessa posição, ele é o nosso D. E o papel do D é um deslocamento, tá? Deslocamento na horizontal, tá? Em relação ao eixo X. Lembrando que se ele é direcionado para a parte positiva, então esse C vai ser positivo, negativo. E se seu gráfico ele é direcionado, ele mudou de posição e ele foi arrastado para a parte negativa, então esse C aqui, ele vai ter um sinal positivo, tá? E o papel desse D, ele tem a ver com deslocamento na vertical, lá no eixo Y. Então, seu gráfico vai subir ou vai descer algumas unidades, tá certo? Então, ele tem a ver com deslocamento na vertical. Na lista que eu passei para vocês, tem mais detalhado a função de cada coeficiente desse, tá ok? Então, é isso, a resolução da primeira questão da nossa lista, tá certo? Então, a questão 105 está errada, a questão 106 também está errada.